2 melhores e aos 2 piores exercícios de abdômen. E sabe o que é o mais interessante? Os 2 piores exercícios de abdômen não trabalham abdômen. E a galera faz para abdômen. Trabalha muito mais o abdômen como estabilizador do que propriamente um exercício que vai trabalhar o abdômen para ele desenvolver, ficar bonito, elegante, gostoso, cheiroso. E vamos então ao pior dos piores. O mais interessante é que aqui na Ironbag nem tem o aparelho. A gente improvisou o aparelho. A gente está falando do famoso rolinho. E quando a gente fala do rolinho, a gente está falando de um exercício que ele não é para abdômen. O abdômen, ele tem uma função. Quando ele encurta, quando ele trabalha, ele faz isso, ó. Então, eu quero que você já comece a entender a partir de agora que se você quer um trabalho efetivo de abdômen, precisa ter a flexão da coluna. O que você normalmente faz no rolinho? Você vai adotar essa postura, aí o que ela vai fazer? não sei. Ela desce aqui, ó. Aí ela volta. E isso eu tô fazendo um rolinho decente, hein? Que você vai perceber que o meu tronco inteiro desce. Você vai perceber que eu chego com a bigola no chão e o peitoral no chão. E voltei. Tem gente que ainda faz isso errado. Seu frango. O que você aprendeu agora há pouco? Que para você ter um trabalho de abdômen, você precisa ter a flexão de coluna. O que eu fiz nesse exercício? O meu tronco ficou estável. O meu braço estava aqui. Eu desci, não desci? Aí eu fiz isso, ó. Que outro exercício que isso lembra? Um pullover e tá achando que tá fazendo um exercício específico para abdômen. Sabe de nada, inocente. Ah, e tem uma outra coisa, né? Tem gente que ainda vem pra cá, ó, aí ele relaxa como um todo. Se você tocar aqui no abdômen, tá de boa. Aí você pode virar pra mim e falar assim, mas lá, eu sinto o abdômen. É lógico que você sente ele estabilizando. É a mesma coisa que eu colocar a sua mão aqui e colocar um peso aqui em cima. Você vai sentir o bíceps contraindo, mas você tá fazendo isometria. E a isometria não gera o trabalho muscular que é o melhor possível para você desenvolver esse músculo. Como que dá para você fazer esse exercício para quebrar um galho? Tem como você fazer isso aqui, ó. Se liga, ó. Olha a coluna, ó. A coluna, ela alongou e aí eu puxo com o abdômen, ó. Porque eu estendo e eu faço isso, ó, para trazer. Então, em uma situação eu tava fazendo isso, ó. Ó o movimento, eu tô só no braço. E na outra situação eu tava fazendo isso, ó. Aí sim, eu tô colocando trabalho no abdômen porque eu tô colocando flexão de coluna. Rolinho não é um exercício bom para abdômen. Para de fazer essa... E antes de te trazer o segundo pior exercício para abdômen, eu preciso te lembrar que você chama de abdômen, ela faz a flexão de coluna. Então você vai sair desse vídeo pensando nisso, flexão de coluna. Quando você vem para esse aparelho aqui, você vai entender que existem 2 formas de fazer aqui, mas a grande maioria das pessoas faz da forma errada, ou seja, faz do jeito que eu vou fazer agora. Mas que aparelho é esse aí? O nome do exercício é flexão de quadril, ou então elevação de pernas na paralela. Por que uma elevação de perna? Porque eleva a perna. Então você sobe aqui, esse exercício aqui me parece guarda de banco. Você vai vir aqui no exercício e você vai fazer o quê? Uma elevação de perna. Perna tá aí embaixo, subiu. E sabe o que é o mais interessante? Aqui tá fazendo a flexão de quadril. Elevação de perna, flexiona quadril. Quais são os músculos responsáveis pela flexão do quadril? É um músculo chamado ilio-psoas e o reto femoral. Ou seja, o abdômen tá fazendo o quê? Estabilizando. Mas a coisa fica pior ainda. Tem gente que vem pra cá, ainda faz assim, ó. Olha o balango. Prioritariamente músculos que não são o abdômen, ainda coloca um balango para ficar mais fácil. Esse exercício é lixo, exatamente porque é um exercício que não trabalha abdômen, Katsu. Se você estiver fazendo algum exercício para abdômen e estiver sentindo mais a sua coxa do que o próprio abdômen, desconfie. Você tem aí o exercício... Mentiroso! É um exercício que tem contração de abdômen? Tem contração para estabilizar. Do mesmo jeito que quando você faz uma rosca direta, o seu ombro também tem contração, o trapézio também tem contração para estabilizar. A rosca direta é para ombro? Não. É para trapézio? Não. É para bíceps. Então por que caraca você faz esse exercício e acha que é para abdômen? Então você entendeu que o segundo pior exercício é a elevação de pernas na paralela. E agora a gente vai pro nosso segundo melhor exercício de abdômen, que é a elevação de pernas na paralela. O cara tá tirando já, né? É o
mesmo aparelho. Entendi. É a mesma elevação de pernas. Ué? Mas vamos ver se você tá ligeiro com nós. Você aprendeu que aqui você precisa fazer a flexão de quadril? Não. Você precisa fazer a flexão de tronco. O que muda, o que diferencia, e coloca esse exercício na lista dos piores e agora vai colocar esse exercício na lista dos melhores. É o mesmo exercício mesmo? É o mesmo. Quando você for fazer esse exercício para trabalhar bem abdômen, para colocar ele na lista dos melhores, eu nem considero que se torna uma elevação de pernas, e sim uma elevação de quadril. Isso aqui não é abdômen. Agora observa o meu quadril. Percebe que o quadril aqui ele tá estável? Ele tá parado aqui no bozu. E aí, olha o que vai acontecer agora com o quadril. Começou a acontecer a flexão de coluna. Flexão de coluna, o quadril subindo e não o quadril estável e a coluna estável. A ideia com esse exercício é você flexionar a coluna subindo o quadril. Isso aqui dá para você fazer na prancha também declinada, ou dá para fazer no chão solo, mas precisa ter o quê? Flexão de coluna. E agora vamos ao melhor dos melhores. Esse é supimpa, para você entender o porquê que eu te trouxe para esse exercício. Você viu o segundo melhor. Você viu que a diferença dele para um ruim é simplesmente que ele flexiona a sua coluna e o outro não. Ou seja, você precisa de um exercício que flexione a coluna. Então o que a gente vai fazer agora? Vai trazer você para um exercício que flexiona muito a coluna. E sabe o que é o mais legal? Esse aqui você consegue fazer em qualquer polia, crossover e vai dar bom. Por que esse é o supimpa? Esse é aquele pica das galáxias. Quando você faz qualquer outro abdominal, na grande maioria das vezes você não consegue colocar sobrecarga. Você não consegue manipular carga. Algumas máquinas de abdômen atendem muito bem, mas como eu sei que a grande maioria das pessoas não tem uma máquina legal de abdômen com peso, geralmente faz abdominais mais livres, eu trouxe você para cá. O que tem aqui? Carga. E aí você consegue ajustar a carga exatamente para trabalhar de acordo com o que o seu músculo do abdômen suporta. Eu gosto de deixar a polia já média. Por quê? Eu vou ajoelhar aqui e consigo pegar. Se você deixar a polia lá em cima, você vai ter que levantar para pegar. E segurei aqui numa corda, poderia ser um triângulo, poderia ser uma barra. Eu gosto mais da corda. E eu vou colocar a corda, ou melhor dizendo, no meu punho, do lado da minha cabeça. Ó. Agora, olha o que eu vou fazer. Quero que você preste bem atenção no quanto que o movimento está somente na coluna. É como se você estivesse fazendo uma rosca alternada aqui, ou simultânea, enfim, e estivesse movimentando somente o cotovelo. Ó, é somente isso. Então, ó, estabilizou. Quadril estável. Flexiona e volta. Ah, tem uma coisa aqui que já vou aproveitar para te falar que isso aqui é uma tremenda de uma cagada. Tem gente que faz isso aqui, ó. Você tá usando o peso do seu corpo para levantar o negócio. Percebe que eu tô sentando e levantando? Aí não, né? É só o abdômen que trabalha. Você percebeu que o peso tá sendo direcionado para outro lugar? Que o meu próprio peso de eu levantar e sentar, eu já levanto lá a pilha do aparelho? Ou seja, o abdômen fez nada. Observa o quadril e a coluna. E o que você vê? Quadril parado. Coluna flexionando e estendendo. Flexionando e estendendo. Ou seja, você está direcionando o exercício exatamente para o abdômen. Você está otimizando o trabalho de abdômen, que é exatamente o que eu faço com tudo que existe dentro do programa Muscle 60D. Por isso que ele entrega 1 ano de resultado em 2 meses, porque tudo lá é otimizado. Do mesmo jeito que aqui, você está fazendo um exercício completamente canalizado, direcionado para o seu abdômen. Não tem praticamente influência nenhuma de outros grupos musculares. Você precisa fazer o exercício abdominal com muita carga ou com pouca carga. Você precisa treinar esse cara. Nesse vídeo aqui, ó, a gente falou sobre coisas que vão te ajudar a ficar mais definido. E nele eu abordo exatamente essa questão de carga no exercício abdominal. Clica aqui, porque aí seu abdômen vai ficar da hora.